eu não deixo de errar, mas o que mudou é a minha relação com o erro. Eu sinto que hoje, eu acho que com a maturidade, eu consigo ser muito mais gentil quando tem um erro. Eu já entendi que o erro, ele não define o meu valor. Olá, sou Daniela Toffoli, diretora do grupo de segmentadas da Editora Globo, e esse é o Marie Claire Negócios, o nosso videocast fruto do Power Trip Summit, o maior e mais importante encontro de lideranças femininas do país. Hoje a gente está aqui com a Ana Raia. Bem-vinda, Ana. Dani. Prazer Obrigada ter você pelo aqui com a convite. gente. A Ana é consultora de carreira e comportamento, se tornou referência quando o assunto é autoconhecimento e desenvolvimento humano e acredita que não é a perfeição que faz uma líder, mas sim a consciência do processo e o que a gente aprende com ele. Esse nosso episódio de hoje tem o título que é Liderar é também errar. Aprendizados de quem tira a capa da perfeição. Então, queria começar para a gente poder entender aqui o que significa para você liderar com a vulnerabilidade. Eu acredito que um grande líder, ele também consegue mostrar aos seus liderados a sua parte humana. E a vulnerabilidade, ela é quando você consegue transcender a uma pressão interna de estar sempre acertando e apenas mostrando para fora os seus acertos, as suas realizações e as suas conquistas. Porque mostrar-se vulnerável é você mostrar também outros aspectos do seu ser, que são as suas fraquezas, os seus fracassos, que são também, às vezes, situações onde você não sabe o que fazer. E, como você disse, a vulnerabilidade é o que conecta o ser humano. E um líder, ele precisa se conectar com seus liderados para que eles possam se sentirem motivados e confiarem em si. Então, liderar com vulnerabilidade é você liderar através da sua totalidade. Não só mostrando e compartilhando as suas conquistas, mas também compartilhando os seus erros, mostrando pontos que ainda precisam ser desenvolvidos e, através desse lugar, não se enfraquecer. Pelo contrário, mostrar a sua totalidade através dessa transparência, construir relacionamentos mais sólidos. Sem dúvida, Ana. Agora, em que momento da sua trajetória você percebeu que errar faz parte desse processo de liderança? Na verdade, eu acho que todo mundo, dentro de uma jornada de vida, de trabalho, tem muitas histórias de erros e fracassos, né? Porque se você escolhe ter uma vida criativa e ter uma vida em movimento em direção à sua ascensão e evolução, você vai ter muitos erros. Eu acho que eu consigo lembrar de muitos erros e de muitos momentos de vergonha, porque eu acho que quando você erra, você, no fundo, não está atendendo uma expectativa que você se colocou para si, sobre você, e a emoção que vem é a vergonha. Então, o que eu posso te dizer é que eu lidava muito mal com essa emoção. De nesse momento ter pensamentos negativos, me sentir incapaz, e me sentir que então aquilo não era para mim. E eu acho que com o tempo eu não deixo de errar, mas o que mudou é a minha relação com o erro. Eu sinto que hoje, eu acho que com a maturidade, eu consigo ser muito mais gentil quando tem um erro. Eu já entendi que o erro, ele não define o meu valor. Ele, na verdade, é mais uma etapa que aconteceu, às vezes minha responsabilidade, às vezes não é nossa responsabilidade, o erro, né, é do outro, é de uma outra parte ou é do cenário, mas eu consigo dar o tamanho certo a ele e encarar como um evento que está ali para me trazer algum aprendizado e fazer com que eu me torne, né, uma mulher mais interessante, às vezes no lado pessoal, e uma profissional melhor ainda, se for no lado profissional. Agora, como fazer com que esse medo não te paralise? O medo do erro não faça com que você perca a sua criatividade? Ai, Dani, o medo eu gosto muito de falar sobre coragem e medo, porque eu acho que aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, o que tem aqui no meio, o que nos segura nesse gap, normalmente é o medo. Então, o medo, ele é uma emoção que a gente precisa saber entender para que ele existe e o que ele está querendo nos dizer. Então, assim, o medo é uma emoção que, na verdade, ela existe para nos proteger.
A única pessoa que não sente medo, porque é o psicopata, porque ele não sente nada. E então, desde os primórdios do tempo, se a gente não tivesse medo, a gente não teria sobrevivido. Então, eu tô aqui, a gente vai sair na rua, se eu não tiver medo, eu não olho pro lado. Então, eu entendo que ele quer me proteger. O ponto é que, às vezes, eu tenho tanto medo, seja de perder algo, do resultado da minha escolha, ou eu tenho medo que a jornada vai ser difícil e que eu opto por ficar na zona de conforto e eu opto e faço decisões, eu tomo escolhas para evitar sofrimentos futuros. Então, se eu seguir o medo, eu vou estar sempre à margem de mim mesma, eu vou estar sempre fazendo do mesmo. Então, o fato é, não tem como eu não ter medo. A coragem é como é que eu continuo apesar do medo. Então, o ponto é, eu gosto de falar assim, nós temos que ter, às vezes, conversas com medo. Falar, olha, medo, eu sei que você existe, que você está aqui para me proteger. Mas o que acontece é que eu tenho um comprometimento com a vida, de crescer, de evoluir, e isso só é possível me arriscando, ousando sem ter garantia de sucesso. Então, nessa jornada, quem guia sou eu. Você vai no banco de trás. Nós vamos juntos, mas eu que vou fazer as escolhas. Entender que é um companheiro que está ali, não Ele é? vai estar ali, mas o que não pode é deixar ele fazer as nossas escolhas. Agora, você já sentiu que a pressão pela perfeição, né? Nós mulheres acabamos nos cobrando muito, né? E essa pressão te afastou de decisões autênticas? Sim, sim. E aí, como passar por isso? Ai, Dani, eu acho que assim, é difícil, principalmente o medo de você não atender expectativas, né, de imagens, de status, de lugares que você já conquistou. Então, muitas vezes, para que você, numa ilusão de que então eu tenho que pertencer àquilo, ou eu tenho que me adequar a algum status quo, eu deixo de ser Ana e continuo sendo a máscara ou a persona pela qual eu me identifico para continuar ainda nesse lugar. Então, quando a gente, no fundo, o nosso norte, a nossa bússola interna é atender as expectativas do outro, eu não vou conseguir ser autêntica. Porque quem vai direcionar as minhas ações, como eu sinto, como eu falo, como eu me visto, vai ser o olhar do outro e nunca o meu próprio. E isso eu acho que é uma conquista de uma vida, porque a gente nasce querendo pertencer. O ego, ele precisa se sentir especial, ele precisa se sentir parte. Então, só que chega uma hora que você começa a questionar na sua vida o que é importante, o que faz sentido para você. E dentro dessas respostas, o outro, ele deixa de ser a tua bússola e passa a ser você mesma. E nesse momento que eu não tenho que atender tanta expectativa do outro, me permito ser autêntica. E a gente falou lá no palco do Summit bastante sobre empatia. Sim. Né? Então, qual o papel da escutativa na construção de uma liderança mais humana? Dani, é fundamental, porque a empatia é essa conexão que eu consigo fazer com o outro a partir do momento que eu consigo me colocar no lugar dele, onde eu consigo me despir de mim mesma e poder enxergar a situação através, por exemplo, dos teus olhos. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo entender um pouco e compreender como você pensa, como você sente. Nesse lugar, eu consigo encontrar respostas muito mais adequadas para encontrar uma solução para ambas as partes. Caso contrário, eu vou estar sempre vendo através das minhas lentes e que muitas vezes são lentes que ela não está vendo a situação ampla inteira. E dentro desse lugar, eu não vou conseguir me conectar com você. Então, a empatia, ela é fundamental para que possa ocorrer essa conexão, né? Que ela é afetiva, ela não é um lugar onde, assim, então eu tenho empatia por você, então eu vou concordar com você, não é isso. Eu vou te escutar, eu vou escutar o seu lado e aí a gente vai tentar chegar no meio termo. E nesse lugar, ou às vezes eu vou continuar com a minha opinião, mas nesse lugar, a partir do momento que a pessoa se sente vista e escutada, ela, por mais que você não concorde com ela, houve aqui uma troca e uma conexão. Não,
Não, e até se a gente De precisa muito fazer uma respeito. correção ali, né, de rota, Sim, é mais tranquilo, muito né? mais. E aí, como você diferencia um erro honesto ali, a pessoa estava tentando acertar, enfim, estava sendo às vezes proativa até demais, de uma falha por falta de responsabilidade? E como agir em cada situação? Daniel, acho que isso é muito pontual, isso depende muito, né, do colaborador, do líder, mas eu acho que existe assim, um histórico, né, da pessoa que mostra e que diz bastante sobre quais são as maiores características. Às vezes você tem aquele overachiever ou aquele super proativo e que faz e que tenta e tem a maior... que age com ousadia, com coragem, que quer fazer acontecer e acaba errando. É super criativo. E assim, às vezes até coloca o pé pelas mãos, e existe aquele que, no fundo, às vezes ele não é nem errar, às vezes ele deixa de fazer boa parte por uma... Ou porque está encostado, né? Ou porque está na zona de conforto. E aí, os aspectos da pessoa e o passado dela, né? Ela consegue dizer muito e ajudar você a ver que situação é aquela. Tem que avaliar todo o contexto. Não tenha dúvida, Agora, você construiu uma carreira em publicidade, também atuou como Foi. professora de yoga. Foi. Como essas experiências contribuíram para a sua visão sobre autoconhecimento e propósito? Dani, eu acho que, assim, tudo que a gente faz acaba sendo repertório para sua caixinha eu diria, de ferramentas, né? Então, eu trabalho com o ser humano, eu trabalho na escutativa, eu trabalho muito trazendo... Eu estudo muito, né? Então, acho que tem esse lado, mas eu também me coloco como um laboratório, né? Então, eu acho que a publicidade me ensinou... Na verdade, a publicidade, hoje, o que eu uso dela? Eu sei... como que funcionou uma empresa, né? Eu trabalhei anos lá em agências, então isso me trouxe uma visão, né, muito boa de como funciona uma grande instituição. A yoga, ele foi quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui morar na Califórnia, eu estava passando um momento muito delicado pessoalmente. E o yoga, ele foi o meu primeiro, a minha primeira ferramenta, o primeiro caminho de eu começar a me conhecer. E eu passei 18 anos estudando profundamente a filosofia do yoga e todos os seus pilares hoje, não tem como eles não atravessarem o trabalho de desenvolvimento humano, porque o yoga, ele é uma filosofia de como você fortalecer o seu caráter, de como você fortalecer as suas virtudes, como você se conectar consigo e com uma força maior para estar podendo trazer o seu propósito ao mundo. Então, todo esse conhecimento, ele atravessa a forma como eu enxergo a mim e como eu enxergo o outro. Então, é óbvio que eu uso ferramentas diferentes, né? Mas todo livro que eu li, todo curso que eu fiz, toda viagem que eu fiz, né? Toda pessoa que eu atendi como coach, tudo isso foi criando esse grande repertório de poder entender cada vez melhor o ser humano e a mim. E você ainda pratica yoga hoje? Muito. Eu ainda dou aula de yoga nos meus retiros, é? Eu adoro, mas continuo praticante. E por que você resolveu mudar de carreira e teve alguém que foi sua inspiração nessa transição? Ou você resolveu ir lá com a cara e com a coragem? Nossa, Dani, essa pergunta é interessante porque, assim, quando eu comecei na verdade, eu nunca tinha ouvido falar em coaching. Isso vai fazer quase 20 anos. Não era esse boom do coaching, que, na verdade, é uma pena que essa disciplina se banalizou. Mas eu estava como professora de yoga e eu não estava ganhando dinheiro. Eu estava eu me dedicava muito, o yoga não dá dinheiro e eu queria minha independência financeira. Então eu comecei a investigar como é que eu posso trabalhar no desenvolvimento do ser humano, poder ganhar dinheiro e mais. Quando você é professora de yoga, é abstrato, você trabalha na expansão de consciência do outro, mas você não consegue ver uma mudança de comportamento. E eu tenho isso muito dentro de mim, de querer ver uma mudança no outro, né? Então, há uns quase 18 anos atrás, um médico chegou para mim e falou, olha, acabei de voltar de Harvard, fui lá num summit de bem-estar e conheci uma coach
isso e aquilo. Eu falei, coach? O que é uma coach? Ah, uma coach de bem-estar. E aí, eu sigo a minha curiosidade, tá? Então, eu não conhecia ninguém, não conhecia uma coach. Na época, eu tinha ouvido falar em coach executivo. E aí, eu pesquisei, encontrei um desses cursos de profissionais de coaching e falei, eu vou experimentar. E aí eu lembro que assim, era super intensivo, longo, que no segundo dia eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí, foi muito devagar, Dani, porque assim, na época eu tinha que explicar às pessoas o que era o coaching. Eu dava palestras para explicar o que... Eu dava palestra e falava, olha, deixa eu explicar o que é coaching. Faço, né? O que eu faço. E quem sabe ter meu primeiro ou segundo cliente. Desbravando aí, né? Uma nova, Ninguém uma nova sabia profissão. O que era. E nesse processo todo, né? Então, yoga, agência, desbravando uma nova carreira. Você pode compartilhar com a gente um erro marcante no seu processo e o que ele te ensinou? Olha, teve vários erros. Teve uma vez, Dani, que eu fui dar uma palestra e eu tinha uma sócia, bem no comecinho. Ela era bem mais sênior que eu. E como eu dava aula de yoga, eu achava que eu já tinha skills para dar palestras, por exemplo, né? Eu já tinha skill de oratória. E aí eu sempre tive bastante contatos. Na época a gente não conhecia ninguém, então eu lembro que a gente foi numa livraria chamada Capítulo 4, na João Cachoeiro, Tabapuã. E eu entrei lá e falei assim, olha, é o seguinte, você me empresta espaço? Nós vamos fazer uma série de palestras aqui, gratuitas. Você chama o teu time, você chama o teu público e a gente chama o nosso. Era uma forma de falar com mais gente. De falar com mais gente. Mas com a ideia de uma venda indireta, né? E nessa primeira palestra, tinha umas 50, 60 pessoas e tinha muita gente que eram meus amigos, que foram me prestigiar. Tipo, então, a Ana está numa nova carreira, o que é isso? Vamos lá. E eu me preparei, achei que me preparei o máximo que eu podia. Na hora, eu sempre, na hora de entrar em algum lugar, eu chamo meus guias, meus mentores. Nesse dia estava todo mundo de folga. Eu achei, na hora que eu cheguei, mas... Ninguém trabalhando. Ninguém trabalhando. Eu paralisei, eu não encontrei as palavras, eu gaguejei. E quando você está nesse lugar de vulnerabilidade, onde você se despe de tudo, e você, principalmente, tem uma expectativa, e quando tem pessoas que você conhece, é mais difícil ainda. E é o centro das atenções. E tava assim, sogro, sogra, meu pai, amigos, lá. E na hora que terminou, chegou uma pessoa muito próxima minha e falou, nossa, eu não sabia que você era tão insegura. Eu lembro que eu fui para casa e falei, Dan, eu não vou. Para que eu vou me colocar nesse lugar? Eu vou atender de novo quietinha, em 4 paredes, não vou dar palestra. E na época, Dani, eu fazia cabala. E eu fui conversar com a minha professora de cabala, chamava Esther. E a Esther virou... Eu comecei a falar... Não, primeiro que eu cheguei em casa, querendo me jogar da janela, vergonha. Porque porque você se sente muito diminuída perto de uma expectativa que você se coloca, que a gente estava falando sobre errar. E aí, ela fez uma pergunta tão interessante que ela chegou para mim e falou assim, mas Ana... E eu cheguei para ela e falei, olha, aconteceu isso, nunca mais eu vou palestrar. Por que eu vou me colocar nesse lugar? Para quê? Né? E aí ela olhou para mim e falou assim, mas por que você escolheu fazer o que você faz? Qual é o seu propósito? E me veio tão claro que o meu propósito é compartilhar. É dividir, é ensinar, é levar ferramentas, ser um meio para que os outros possam estar vivendo a sua melhor vida, potencial, etc. E nesse lugar, ela falou assim, então agora você tem 2 escolhas. Ou você desiste, ou você vai se desenvolver para poder se aprimorar. E aí eu me inscrevi, acho que não é nem da sua época, num curso de oratória do Reinaldo Polito, e fui aprender a falar.
E treinando, né? Porque a gente aprende Também também fui errando, treinando, né? assim, Isso. e eu acho que com o tempo, a única coisa que fica mesmo, é óbvio que tem muitas vezes que eu vou dar uma palestra, que eu vou dar uma aula, e que eu olho erros, ou que eu olho erros de português, ou não consegui ter uma linha, né, de raciocínio Aham, tão sim. clara. Mas com o tempo você vai tendo uma gentileza consigo. O que foi o mais importante, né? Se você tocou o coração do outro, você deixou alguma coisinha ali, então tá, valeu. E você contou, né, que desbravou aí essa profissão, né? Então, ser coach de carreira virou uma febre nos últimos anos. Aham. A gente viu, né, uma profissão que hoje pode significar muitas coisas, pro bem e pro mal, mas você foi pioneira em falar aí de carreira de um jeito novo, leve, que tem tudo a ver com nós mulheres. Como você faz para se manter relevante? Faz cursos, você lê muito, ou é essa troca no seu dia a dia com o Olha, outro? eu acho que assim, o que tá me vindo aqui. Bom, primeiro eu leio muito, eu sou bem CDFzinha, então assim, eu sempre estou fazendo um curso. Então isso eu tenho essa fome de estar aprendendo. Então eu leio bastante, eu faço cursos, mas eu acho que eu tenho um lugar interno que é meio que uma intuição que eu acho que isso, que os anos de atendimento me deram, é de perceber o que é que está em movimento no momento, né? Quais são as dores da mulher do momento? O que é que ela está sentindo? O que está faltando para ela? Porque como eu me coloco muito na arena, né, no cenário, eu sinto junto com elas. E eu tenho também o acesso a centenas de mulheres por mês. Então eu consigo pescar o que está acontecendo. Então eu acho que eu tenho então a sorte de poder ter um olhar que entende isso e de tempos em tempos eu vou mudando o assunto que eu estou focando. Então eu fiquei anos em transição de carreira. No primeiro eu fiquei anos trabalhando com equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Depois eu fui para a transição de carreira, ajudando mulheres a terem coragem de fazer as suas transições, de se empoderarem e ocuparem o seu espaço. Depois, eu trabalhei bastante aí na pandemia, né, trabalhando com as emoções, com o equilíbrio emocional. E agora eu lancei, faz 2 meses, um programa novo que chama Ciclo do Poder, que é para mulheres que estão na perimenopausa, para menopausa, como que a gente faz da nossa idade, do tempo, o nosso aliado e não o nosso inimigo. Então eu acho que eu tenho essa facilidade de ler e acho que também entra com coragem de experimentar. Eu me permito experimentar. E esse olhar que acaba antecipando tendências, né? Isso, a gente fala de menopausa, perimenopausa, a gente começou a falar há pouco tempo, mas muito ligado à saúde, e agora é isso. O próximo passo é a Então, gente falar de carreira, né? isso. Então, acho que tem também muito esse olhar para o futuro que você Sim. acaba conseguindo fazer. E como você citou aqui yoga, a cabala, como que você costuma buscar ajuda para resolver os seus dilemas pessoais e profissionais? Dani, a coisa mais importante que eu acho que hoje a gente tem que ter é uma rede de apoio, tá? Só que a minha rede de apoio, ela eu diria assim, bem diversa. Então, eu tenho um terapeuta maravilhoso, que é o Vitor, que eu amo. A gente tem trocas muito significativas. Quando eu preciso, eu vou fazer uma sessão de Theta Healing. Quando eu tenho a minha yoga, que é esse lugar de prática semanal. E tenho a minha prática diária matinal, que consiste em prece, em gratidão, em meditação, em visualização de futuro. Então eu tenho, e isso é muito constante, é muito frequente, sabe? Assim, eu acordo de manhã, eu pego meu café e vou me sentar. Faz parte da sua rotina mesmo. Faz. E eu vou ensaiar o meu dia. E eu vou colocar a minha intenção. E eu vou... Porque se eu não faço isso, é como se eu estivesse saindo meia... até não botei Esqueci a roupa a bolsa, direito. né? Esqueci a bolsa. E acho que isso é o que faz a diferença. Né? Você ter uma prática frequente, você ter uma prática espiritual, né? É isso que eu queria dizer, para você realmente se conectar com
com essa consciência maior, para mim é muito importante. E ter pessoas que te apoiem. E amigos também, que você consegue ter conversas honestas e que eles tenham a confiança de também dizer para você, não aquilo que você quer escutar, mas aquilo que você precisa escutar. Né? Isso é muito valioso, né? Muito. Ana, a gente já está terminando, mas eu queria repetir aqui uma pergunta que eu fiz para você lá no palco, sobre mulheres inspiradoras, né? Que exemplo você poderia dar pra gente? E você contou da sua mãe, foi muito bonito. Eu queria que você repetisse aqui pra gente no videocast do quanto a sua mãe foi inspiradora para você. Então, a minha mãe, ela faleceu de Covid em 21 e com 80 anos. E eu acho que às vezes quando a gente é mais jovem, a gente tem um olhar muito crítico dos nossos pais. Mas hoje eu consigo ver o quanto que eu tenho em mim dela, no que diz respeito à resiliência e no que diz respeito a como lidar com os eventos que a vida traz para a nossa vida que não segue o nosso script. Então, minha mãe, ela veio de uma família que tinha muito dinheiro, ela não soube lidar com o dinheiro, quer dizer, ela não soube cuidar do dinheiro, então ela perdeu tudo. Ela teve 2 casamentos que não foram muito legais. Ela teve 5 filhos, ela perdeu um filho. Ela, bem mais velha, foi buscar trabalhar. Eu diria assim, ela caiu muitas vezes, mas ela levantava muitas vezes. E ela sempre buscava olhar o lado do copo cheio. E acho que ela me ensinou muito sobre apreciar a vida, ser grata à vida e que a gente tem que continuar e que o melhor ainda está por vir. E acho que isso está dentro de mim, está dentro da Paula, da minha irmã, e eu sou muito grata ao que ela deixa. E por último, ela deixa para mim, pelo menos como eu vejo, né, Dani? Porque no fundo é sempre como você interpreta. Claro. Ela foi para mim uma mulher que viveu a vida na sua totalidade. Ela viveu a vida, sabe, porque eu acredito que a gente está aqui para a gente viver uma vida inteira. E o que contempla o bom, o ruim, a tristeza, a felicidade, o fracasso, o divórcio, o casamento, a perda, o ganho. E ela viveu tudo isso na sua presença. E é como eu desejo, e eu acho que eu estou vivendo. Eu sinto muito, eu sou uma pessoa muito empática, isso veio, é bom ou ruim, não sei, mas é. E eu, então, fico em paz de que eu estou aproveitando esse presente que é a vida que eu ganhei da melhor forma possível, vivendo ela na inteireza. Uma inspiração, né, que vem de casa e que é isso, que vai passando de geração para geração. Diferente do que está vivendo e tentando se proteger tanto para não sofrer. Para não errar. Para não errar. Ela vivia de coração aberto e me inspira a fazer o mesmo. Que maravilha. Ana, muito obrigada. Queria agradecer Dani, por essa conversa. Obrigada a você. Esse papo foi muito inspirador para gente. Esse foi o videocast Marie Claire Negócios e a gente conversou com a Ana Raia.